Meu Deus, galera, que vergonha. Eu on- hoje, eu nem sei mais. Fiz o vídeo falando sobre esse jogo, né? E desde a final de 2022, da final não, né? O jogo contra a Croácia em 2022, eu não tinha tido um elo emocional assim com o jogo. Claro que o Brasil e a Argentina é um jogo diferente, é um jogo especial e tal, só que essa seleção se desconectou tanta gente. E aí a gente teve aquelas entrevistas pro Romário, e que o Rafinha falou, porrada nele, vamos pra dentro e tal, e reacendeu algo em mim e na torcida brasileira em geral, entendendo que essa seleção fosse pra cima da Argentina, e que fosse fazer um bom jogo, e fosse entregar alguma coisa. Só que a gente viu, galera, e que não faltou, eu não achei que faltou vontade da seleção, tá? Posso dizer que eles até tentaram na medida do possível. Só que hoje o abismo entre o time da Argentina e o catadão de jogadores do Brasil, ele é enorme. A Argentina sem o Messi e sem o Lautaro, que é um dos artilheiros importantes aí do mundo nessas últimas temporadas, meteu 4-1 no Brasil sem nenhuma dificuldade. 4-1 foi barato, inclusive, do que a Argentina gerou de jogo. E o Brasil não fez nada. Galera, quanto tempo eu tô aqui no Flow Esporte Clube falando que essa maluquice de jogar apenas com 2 jogadores do meio de campo ia fuder com o Brasil. E já tá fudendo. E o Dorival não vê. Ah, não, porque o atacante tal faz o meio campo. Não faz. É um abismo no meio campo. E a Argentina tomou conta no meio campo. Esse jogo foi um jogo constrangedor. Foi uma das maiores vergonhas que eu já vi a seleção brasileira passar. E eu vi o 7-1. A gente vai na casa dos caras. Depois do Rafinha meter bronca, o caralho, conseguiram porra nenhuma. Não teve bola, não teve porrada, não teve nada. Mamamo. Idiotas somos nós, torcedores, que ficamos na expectativa desse jogo de merda. E assim, galera, a gente teve diversos problemas ali, diversos erros individuais que geraram certos gols, a defesa não existia e tal, mas tudo isso, galera, tudo isso é, pra mim, é mais culpa do Dorival do que qualquer outra coisa. Que não consegue fazer esse jogo parecer minimamente um time. Esse time, né, esses jogadores não parecer minimamente um time. O jogador pega a bola, primeiro, ele não sabe o que fazer, e o pior, os seus companheiros também não sabem o que fazer. Então, os jogadores parecem que ficam parados, esperando algo acontecer. Não existe triangulação, não existe tabela, não existe troca de passe, não existe antecipação, não existe atacar o espaço, não existe nada. A seleção brasileira hoje é um monte de nada. Nada. E em esse jogo em específico, a nossa defesa foi ridícula. E aí, você tá ligado que queimou o moleque, né? Queimou o Murilo. O Murilo foi queimado pelo Dorival nesse jogo. Porque o Marquinhos, que eu falei lá em 2022 que pra mim não dava mais Marquinhos na seleção, foi omisso esse jogo inteiro. Omisso. Se escondeu. Tava na cena do crime todos e o Murilo, e depois o Léo Ortiz, quando entrou, tinham que fazer tudo ali, porque o Marquinhos se escondeu do jogo. O jogo inteiro. Mas esse é um jogo que simplesmente não salva ninguém. Não salva ninguém. O Wesley, lateral do Mengão, foi muito bem no primeiro jogo, foi muito mal nesse. Nada que a seleção brasileira funcionou. A seleção brasileira foi completamente dominada aos 90 minutos. O primeiro tempo foi ruim, o segundo foi pior. A seleção brasileira não tinha saída de bola. Teve um momento na parte final do jogo que a seleção brasileira não conseguia sair da própria área. Foi uma vergonha, foi constrangedor. Foi constrangedor. Uma pena que jogadores muito bons que o Brasil tem passarem por isso e não conseguir sair disso. Porque era desesperador ver eles tentando fazer alguma coisa e não conseguindo nada. Porque não tem um mínimo de organização essa seleção.
A entrevista que o Marquinhos dá no pós-jogo, ela é constrangedora também. Você via ali ele, cara, depois de tomar um baile desse da Argentina, da maior rival, depois do Rafinha ter falado aquelas coisas, então gerou... E a Argentina aloprou, e assim, cara, isso que é doido, a Argentina nem precisou fazer o que normalmente eles fazem, que é partir pra violência, pra provocação. Não, só jogaram bola e depois do jogo ficaram sacaneando a seleção. Agora tem que escutar, tem que aguentar. Essa humilhação que eles fizeram a seleção brasileira passar. 4-1 foi pouco. Esse jogo vai entrar para os vexames históricos da seleção brasileira. Porque, por causa do que aconteceu das entrevistas com o Romário, o negócio tomou uma repercussão muito maior. Muito mais gente estava vendo esse jogo. Tava, pô, será que agora vai? A seleção vai... Não vai nada, acabou. Acabou. Para mim, hoje, o trabalho do Dorival Júnior acabou na seleção brasileira, gente. Acabou. Não tem como. Se o grande objetivo da seleção brasileira, que é, eu imagino, é ser campeão da Copa do Mundo, a gente não dá para ser com o Dorival. O Dorival já tem alguns meses no cargo e não conseguiu fazer esse monte de jogadores de qualidade parecer minimamente um time de futebol. Não conseguiu. Se ele não conseguiu, não tem tempo. A seleção não tem tempo. O Dorival teve tempo. Teve a Copa América, teve um mês inteiro com esses caras. Não conseguiu, acabou. O trabalho do Dorival na seleção brasileira, ele acabou. Eu não acho que estava muito bem antes desse jogo não, tá? Mas depois desse jogo, não tem como. Ele pode até continuar, porque o Edinaldo é o incompetente, vai botar quem no lugar, vai ficar nessa. Só que o Dorival não deu Dorival. Gosto muito do Dorival. Ele foi muito importante no Flamengo, com várias conquistas da gente. Eu acho ele um cara ótimo. Eu conheci ele pessoalmente. Acho que ele é um cara ótimo, mas ele é treinador de clube, gente. Ele não é treinador de seleção. E muito menos da seleção brasileira. Com todo o peso, com tudo que carrega. O Bento também, né? Uma observação, eu falei do Marquinhos, falei do Murilo. Mas o Bento foi muito mal também. O Arana, nossa senhora, que partida pra esquecer do Arana. Meu Deus, ninguém salva. Ninguém salva nesse time, cara. O Matheus Cunha que fez o gol, e o gol foi de um erro de saída de bola da Argentina. Foi um gol totalmente casual. O Brasil estou uma vez no gol, o jogo inteiro, 90 minutos. Uma vez. Uma vez. E a Argentina macetou o gol do Brasil. Inacreditável. Nossa, cara. Ah, que merda. Eu tava vendo esse jogo lá no Flow Esporte Clube, pô. Puto! Porra, na moral, eu sofro de Marco Flamengo, cara. Por ficar sofrendo com seleção também, mano. Puta que pariu. Desculpa. E agora aguenta. Coisa argentina. Puta merda. Ai, meu Deus. Que merda, cara. Que merda! Vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos aí da seleção brasileira. Mas não tá nada bom. Nada bom.